Nunca confie cegamente no seu sócio. Eu aprendi isso da pior forma possível quando descobri o que ele fez pelas minhas costas. E quando você ouvir essa história, vai entender o porquê. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e há 5 anos eu e meu melhor amigo da faculdade, o Lucas, abrimos uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. A gente começou do zero, literalmente. Trabalhando na sala da minha casa, comendo miojo todo dia, dormindo 4 horas por noite. Mas a gente acreditava no nosso sonho. E as coisas estavam indo bem. Muito bem, na verdade. Até que um dia, tudo mudou. E não foi para melhor. Tudo começou há cerca de 1 ano e meio atrás. A empresa estava crescendo de uma forma que a gente nunca imaginou. Conseguimos alguns clientes grandes, empresas de verdade que pagavam bem. A gente tinha acabado de fechar um contrato de quase R$ 500 mil com uma rede de restaurantes que queria um aplicativo de delivery personalizado. Tava tudo perfeito. Ou, pelo menos era o que eu pensava. Eu e o Lucas sempre fomos muito próximos. A gente se conheceu no primeiro dia de aula da Faculdade de Ciência da Computação. Ele sentou do meu lado e a gente virou amigo na hora. Passamos os 4 anos de faculdade juntos, estudando, fazendo trabalhos, saindo para beber. Ele era praticamente meu irmão. Quando decidimos abrir a empresa, não tinha ninguém melhor que eu poderia imaginar como sócio. A gente dividia tudo meio a meio, 50% para cada um. Decisões eram tomadas juntos. Pelo menos era assim que deveria ser. Mas nos últimos meses antes daquele dia fatídico, eu comecei a notar umas coisas estranhas. O Lucas estava agindo diferente. Ele ficava mais tempo no escritório depois que eu ia embora. Às vezes eu chegava de manhã e via que ele tinha mexido em alguns documentos que ficavam na mesa. Nada muito óbvio, sabe? Mas aquelas coisinhas que você sente que algo não está certo. Eu tentei conversar com ele algumas vezes. Perguntava se estava tudo bem, se tinha alguma coisa o incomodando. Ele sempre dizia que estava tudo normal, que era só estresse do trabalho. Eu acreditei. Porque você acredita nas pessoas que você ama, né? Você quer acreditar que está tudo bem. Tinha também uma coisa estranha acontecendo com as finanças da empresa. Nada absurdo, mas eu percebi que alguns valores não batiam direito. Eram pequenas diferenças, tipo R$ 1.000 aqui, 2.000 ali. Eu até comentei com o Lucas, mas ele disse que era problema de lançamento, que o contador tinha que ajustar umas coisas. De novo, eu acreditei. Outro detalhe que me chamou a atenção foi que o Lucas começou a marcar reuniões sem me avisar. Ele dizia que eram só conversas rápidas com fornecedores, nada demais. Mas mesmo assim era estranho. A gente sempre fez tudo junto. Por que agora ele estava fazendo as coisas sozinho? E tinha uma pessoa nova no meio dessa história. Uma mulher chamada Daniela. Ela era investidora, ou pelo menos era o que o Lucas me disse. Ele comentou que ela estava interessada em investir na nossa empresa, que tinha muito dinheiro e conexões. Eu cheguei a conhecer ela uma vez, numa festa de networking. Ela parecia legal, mas tinha algo nela que eu não conseguia identificar, algo que me deixava desconfortável. O Lucas começou a falar muito sobre ela. Daniela isso, Daniela aquilo, que ela conhecia gente importante, que ela podia abrir portas pra gente. Eu até achava legal ter alguém assim interessado no nosso negócio, mas ao mesmo tempo, algo me incomodava. Por que ele estava tão empolgado com essa pessoa que a gente mal conhecia? Então chegou aquele dia, uma terça-feira comum de março. Eu tinha acordado cedo porque tinha uma apresentação importante com um cliente em potencial. Era uma empresa de logística que queria modernizar todo o sistema deles. Se a gente conseguisse esse contrato, seria nosso maior cliente até então. Estávamos falando de mais de R$ 1 milhão. Cheguei no escritório por volta das 7 da manhã. O Lucas normalmente chegava só lá pelas 9, então eu estava sozinho. Fui fazer um café e liguei meu computador para revisar a apresentação. Enquanto o café passava, decidi dar uma olhada nos e-mails. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Tinha um e-mail do nosso contador. O assunto era urgente, alteração no contrato social. Meu coração já começou a bater mais rápido. Que alteração? A gente não tinha conversado sobre nenhuma alteração. Abri o e-mail tremendo. O contador dizia que tinha recebido os documentos assinados pelo Lucas solicitando uma mudança na estrutura societária da empresa.
Ele estava me enviando uma cópia para que eu também assinasse e finalizasse o processo. Baixei o documento anexado e comecei a ler. E cara, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. O Lucas tinha preparado um documento que mudava a participação societária da empresa. Em vez de 50% para cada um, o novo contrato dizia que ele ficaria com 60% e eu com 40%. Mas não era só isso. O documento também incluía uma cláusula que dizia que, em caso de decisões estratégicas, quem tivesse a maior parte da empresa teria o voto final. Ou seja, ele teria controle total sobre tudo. Cara, eu li aquilo umas 10 vezes esperando ter entendido errado. Mas não, tava ali, preto no branco. Meu melhor amigo, meu sócio, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo profissional, estava tentando tirar o controle da empresa de mim. E pior, ele estava fazendo isso pelas minhas costas. Minha cabeça começou a girar. Comecei a juntar as peças, as reuniões secretas, a Daniela, as mudanças no comportamento dele. Tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível. Ele estava planejando isso há meses. Peguei meu celular e liguei para ele na mesma hora. Não consegui me controlar. Ele atendeu com aquela voz sonolenta de quem acabou de acordar. E aí, Rafa, que cedo, cara, tudo bem? Rafa, o que é isso que o contador me mandou? Eu estava tentando manter a calma, mas minha voz estava tremendo. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, daqueles que diz tudo. Olha, eu ia conversar com você sobre isso hoje. Conversar? Você ia conversar? Lucas, você preparou um documento para tirar o controle da empresa de mim sem me falar nada. Isso não é conversar, isso é traição. Calma, Rafa, não é assim. Deixa eu te explicar quando eu chegar aí. Você vem agora, Lucas, agora. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentado na cadeira, tentando processar tudo. Todas as memórias dos últimos 5 anos passaram pela minha cabeça. As noites que a gente passou acordado programando, as comemorações quando fechávamos um cliente novo, as conversas sobre nossos sonhos, sobre como a gente ia construir algo grande juntos. Tudo parecia uma mentira agora. O Lucas chegou uns 40 minutos depois. Ele entrou no escritório com uma cara meio sem graça, mas também com aquela postura de quem já estava preparado para uma briga. A gente foi para a sala de reuniões e fechou a porta. Então, vai me explicar o que é isso? Eu joguei meu celular na mesa, mostrando o e-mail. Ele suspirou fundo e se sentou. Rafa, eu sei que isso parece ruim, mas... Parece ruim. Lucas, você está tentando me roubar. Não é roubo. Pensa bem. A empresa cresceu muito, mas quem está realmente puxando as coisas? Eu tô aqui todo dia até tarde. Eu que tô fechando os contratos maiores, eu que tô fazendo acontecer. Você tá meio acomodado, cara. Admite. Eu não consegui acreditar no que eu tava ouvindo. Acomodado? Eu trabalho tanto quanto você. A gente construiu isso juntos. Construiu. Passado. Mas agora é diferente. E outra coisa, a Daniela quer investir na empresa. Muito dinheiro, Rafa. Mas ela só investe se a estrutura de controle for mais clara. Ela não quer entrar numa empresa onde 2 sócios podem ficar travando decisões o tempo todo. Então era isso. A Daniela. Você tá fazendo isso por causa dela. Por causa de uma investidora que a gente mal conhece. Não é só por causa dela, é pelo bem da empresa. A gente precisa crescer de verdade, e para isso a gente precisa de investimento sério. E investidores sérios querem clareza sobre quem manda. E por que você tem que ser o dono majoritário? Por que não ela? Ou por que não manter como tá? Porque eu sou o CEO de fato, Rafa. Você é mais técnico, você gosta de ficar na parte de programação. Eu que lido com os clientes, eu que faço a gestão. Faz sentido eu ter mais controle. Cara... Eu fiquei sem palavras. Não porque ele tivesse certo, mas porque eu não conseguia acreditar que o meu amigo estava me jogando na cara que eu era menos importante, que o meu trabalho valia menos. Depois de tudo que a gente construiu juntos. Você sabe que sem mim, essa empresa não existe, né? Quem desenvolveu todos os aplicativos que a gente vende? Quem resolve os problemas técnicos? Quem fica até de madrugada quando dá alguma coisa errado? Eu sei, Rafa. E você vai continuar fazendo isso, só que agora com uma estrutura melhor. E você vai ganhar mais dinheiro também. Com o investimento da Daniela, a empresa vai crescer muito. 40% de uma empresa grande vale mais que 50% de uma empresa pequena. Ele estava tentando me vender a ideia, tentando fazer parecer que estava fazendo um favor para mim. Mas eu não era idiota. Eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Ele queria o poder,
queria ser o dono e estava disposto a me trair para conseguir isso. Eu poderia ter assinado aquele documento, poderia ter aceitado os 40% e seguido em frente. Muita gente teria feito isso. Afinal, era dinheiro garantido, e a empresa provavelmente ia crescer mesmo. Mas não era sobre dinheiro, era sobre respeito, era sobre lealdade, era sobre tudo que aquela empresa representava para mim. Eu não vou assinar isso, eu disse olhando direto nos olhos dele. Rafa, pensa bem. Não, eu não vou assinar. E sabe por quê? Porque isso aqui não é só uma empresa. Isso aqui é o nosso sonho. Nosso sonho, Lucas, não seu. E você está jogando tudo isso fora por ganância. Ele ficou em silêncio por um momento, então disse algo que me chocou ainda mais. Então, a gente vai ter que dissolver a sociedade, porque eu vou seguir em frente com ou sem você. A Daniela já está disposta a entrar como sócia se você sair. E, sinceramente, talvez seja melhor assim. A gente está travando um ao outro. Naquele momento, eu percebi que eu tinha perdido meu amigo. A pessoa que estava sentada na minha frente não era mais o Lucas que eu conhecia. Era outra pessoa. Alguém que o sucesso e a ambição tinham transformado. Eu poderia ter brigado. Poderia ter processado ele, tentado impedir tudo isso. Mas sabe o que eu fiz? Eu levantei, peguei minhas coisas e disse: tudo bem. Você quer a empresa? Fica com ela. Mas eu quero minha parte. Você me paga pelos meus 50% e eu saio. Nos próximos 2 meses foi um inferno jurídico. Advogados, reuniões, avaliação da empresa. O Lucas não queria pagar o que eu achava justo. Eu não queria aceitar menos do que a empresa valia. A Daniela entrou no meio oferecendo comprar minha parte direto. No final, depois de muita negociação, eu saí com um valor que era razoável, mas bem menos do que a empresa realmente valia. Assinei os papéis numa sala fria de um escritório de advocacia. O Lucas estava lá, a Daniela também. A gente não se falou, só assinamos os documentos e cada um foi para um lado. Eu saí dali sem olhar para trás. Sabe o que aconteceu depois? Nos primeiros meses eu fiquei arrasado. Perdi meu melhor amigo e minha empresa no mesmo dia. Passei semanas me perguntando se eu tinha feito a coisa certa, se eu deveria ter aceitado os 40%, se eu estava sendo orgulhoso demais. Mas então eu comecei a reconstruir. Peguei o dinheiro que recebi da venda da minha parte e comecei do zero de novo, sozinho dessa vez, sem sócios. Montei uma nova empresa, menor, mais focada. E cara, foi libertador. Eu percebi que eu não precisava de ninguém para me validar. Eu era bom no que eu fazia, muito bom. Hoje, 2 anos depois, minha nova empresa está crescendo de forma saudável. Eu tenho controle total sobre tudo, tomo minhas próprias decisões e durmo tranquilo sabendo que ninguém está fazendo jogadas pelas minhas costas. E o Lucas? Bom, a história dele é interessante. A empresa que ele ficou, a nossa antiga empresa, cresceu bastante no primeiro ano depois que eu saí. Ele fez aquele investimento com a Daniela, contratou mais gente, pegou clientes maiores. Eu via nas redes sociais, ele postava bastante sobre o sucesso. Não vou mentir, doía um pouco ver aquilo. Mas aí, há cerca de 6 meses, começaram a surgir problemas. Eu soube por pessoas que ainda trabalham lá que a Daniela começou a querer controle. Ela tinha colocado dinheiro, então achava que tinha direito de opinar em tudo. E o Lucas, que tanto queria ter o poder sozinho, descobriu que ter uma investidora controladora é pior do que ter um sócio de verdade. Ouvi dizer também que alguns dos principais clientes saíram. Aquela empresa de logística que a gente ia fechar juntos, eles terminaram o contrato mais cedo porque não estavam satisfeitos com o trabalho. Parece que sem a minha parte técnica, a qualidade caiu bastante. Não vou dizer que fiquei feliz com os problemas dele. Não sou esse tipo de pessoa. Mas foi um lembrete de que, quando você constrói algo em cima de traição e ganância, as fundações não são sólidas. A maior lição que eu tirei de tudo isso? Nunca, nunca mesmo confie cegamente em ninguém nos negócios. Não importa se é seu melhor amigo, seu irmão, sua família. Nos negócios, as pessoas mudam. O dinheiro muda as pessoas. O poder muda as pessoas. E você precisa estar sempre atento. Outra coisa que eu aprendi
é que contratos são importantes. A gente tinha um contrato social, sim, mas não tinha cláusulas que protegessem contra esse tipo de situação. Não tinha um acordo de como seria se um sócio quisesse mudar as coisas. Agora, na minha nova empresa, todo documento é revisado por advogado. Toda decisão importante é registrada. E talvez a maior lição: às vezes perder tudo é a melhor coisa que pode acontecer com você. Porque te força a recomeçar, mas dessa vez mais forte, mais experiente, mais preparado. Eu perdi minha empresa, mas ganhei liberdade. Perdi meu sócio, mas ganhei controle. Perdi um amigo, mas ganhei uma lição que vale milhões. Se você está pensando em abrir uma empresa com alguém, com um amigo, com um parceiro, escuta bem o que eu vou te dizer. Coloca tudo no papel. Conversa sobre todos os cenários possíveis. O que acontece se um quiser sair? O que acontece se um quiser vender? O que acontece se aparecer um investidor? Como vocês vão tomar decisões? Quem tem a palavra final em quê? E mais importante, presta atenção nos sinais. Se a pessoa está agindo estranho, se está fazendo coisa sem te contar, se está mudando de comportamento, não ignora. Conversa. Enfrenta. Porque quanto mais você deixa passar, pior fica. Hoje eu não falo mais com o Lucas. A gente se cruzou uma vez na rua há uns 3 meses. Ele olhou para mim, eu olhei para ele. Nenhum dos dois disse nada. E tudo bem. Algumas amizades não sobrevivem aos negócios. E tudo bem também. O Rafael de 5 anos atrás, aquele que começou a empresa cheio de sonhos e inocência, não existe mais. Eu sou outra pessoa agora. Mais experiente, mais cuidadoso, mais desconfiado talvez, mas também mais forte. Porque eu sobrevivi à pior traição que um empreendedor pode sofrer, a traição de um sócio. E se isso está acontecendo com você agora, se você está vendo os sinais, se você está sentindo que algo não está certo, confia no seu instinto. Ele está certo. E toma uma atitude antes que seja tarde demais. Porque é muito melhor enfrentar o problema quando você ainda tem controle, do que esperar até perder tudo. Se você passou por algo parecido ou tem alguma história maluca de sociedade para contar, deixa aqui nos comentários. E também inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder outras histórias como esta.